E como é que surgiu a crítica, então? Já embalado aí? Ah, já começou? Já começou. Eu achei que era tudo uma conversinha, assim, Não, entre tá nós. tudo sendo Não, gravado ela lá, tá ó. Para as Ela pessoas tá ficarem mais acabando. íntimas. Você quer saber como eu comecei? Como é que aconteceu a crítica? Ah, meu Deus. Essa história É eu de conto em criança, tudo né? que é lugar. Essa história é a mesma história. Eu devia fazer que nem o Fellini e inventar uma cada vez, né? Mas garanto que tem gente aqui que não sabe. Todo Pra mundo se sabe aqui tornar como mais é que o criativo. Rubens começou com a crítica? Alguém sabe aqui? Viu? Ninguém sabe. Mentirosa. Não vai ser nada. Começamos bem. Bom, a história é o seguinte. Começa em Santos, que é uma cidade boa para a gente sair. Por quê? Ela primeiro é de frente para o mar, que é ótimo. Eu era nadador. Até os 18 anos eu competia, fazia a travessia do canal a nado. Eu e os potos do lado, assim. Eu já nadava com os... Não chamava-se golfinho, mas era poto. Era a mesma. Porque meu pai era esportista, etc. e tal. Tinha aquele clube regado Saldanha da Gama. E era legal uma coisa. Eu odiava nadar, obviamente. Mas hoje eu agradeço porque, graças ao esporte, eu tenho saúde. Tenho ombros, que é uma coisa ótima para você comprar roupa. E mesmo que você está com barrigudo, esconde, ninguém percebe. Esse é o meu segredo. É a natação, faz isso. Sabe? Botem seu filho na natação. Tá? Também você não se vicia, você não fuma, deixa de cigarro. Maconha no meu tempo não tinha. Não demorou a vir, foi com ré só, mas, bom, aí a família era classe média alta, quer dizer, a família tinha até um certo dinheiro, que depois perdeu tudo quando eu tinha 20 e poucos anos, eles perderam tudo. Aí eu falei, mãe, a gente era rico? Eu nunca percebi, porque era aquela vida, era alemão com português. Bom, agora eu estou levando na piada, mas não foi tão engraçado vivê-la. Era uma família extremamente repressora, como eram muitas na época, né? Fez alguma coisa errada, apanha, viu? Por isso que eu fiquei com a mania de bater. É pior, era um pouco aquela coisa, sabe a avó que chega para você e diz assim, esse menino nunca vai ser nada na vida. Aquelas pessoas que... repressora mesmo, e naquela época era coisa, você pedia a bênção de todo mundo, entrava na sala, todos os tias, você tinha que pedir a bênção. Bom, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tenho até 9 anos de idade, eu tenho a infância reprimida, não, como é que é o nome? Bloqueada. Até 5 anos não lembro absolutamente nada. De 5 a 9, quando a gente saiu da casa da família, foi morar só os pais e eu, e um outro irmão que nasceu, aí eu lembro dos filmes que eu assisti. Dos 5 aos 9? Dos filmes que... Por quê? Porque com 9 anos eu comecei um caderninho a anotar os filmes. E eu não... E aquele caderninho que eu tenho até hoje, é por isso que eu sei quantos filmes que eu vi na vida, porque eu tenho desde pequenininho. E ali eu comecei primeiro o nome do filme, depois o cinema que eu vi, não sei qual é a importância, mas está lá. Eu usava as cotações de 1 a 5, que era a influência de uma revista chamada Filmelândia. Acho que ninguém aqui tem idade para isso. Filmelândia era a versão brasileira da Screen Stories. Eles novelizavam, transformavam em grandes contos todos os filmes do mês. Que eu lia e aí você ficava sabendo de todos os filmes. Não precisava ver. Mas eu acho que eu aprendi, inclusive, por isso que eu sei de roteiro, e por isso que quando eu fui escrever novela, era bom, porque o Silvio de Abreu, que era parceiro, dizia, me arranja aí um divórcio agora, como é que é? Como é que vai? Ah, tem divórcio assim e tal filme, divórcio assim e tal filme, tal. Então me deu, né, o repertório. E é essa revista que vocês não têm ideia do que seja, eu devia ter trazido, né? Porque não tem nada a ver com Contigo, não tem nada a ver com baixaria, não. Eram outros tempos, mais ingênuos. Mas, de qualquer forma, é ali, naquele caderninho, que eu começo a pôr o nome do diretor. Mas por que razão? Tinha alguém da família que gostava de cinema ou você... Os pais levavam,
Nesse episódio todo de repressão, os pais são vítimas também, não são eles. São os avós, a estrutura familiar toda, que era um pouco assim. Como eu te disse, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu acho que eu não fui abusado, porque acho que, senão... Sexualmente americano, né? Hoje vou revelar que eu fui sexualmente abusado e que por isso eu tenho os pesadelos. Eu acho que não, para dizer a verdade. Você fez análise? Fiz. E tentei fazer também regressão. Era caro! E ela dizia, eu não garanto nada. Falei, agora já consegui viver com isso, né? Tantos anos, agora vou em frente, não preciso mais. Mas a timidez, que é uma coisa muito forte, ainda estou suando aqui, eu sou tímido. E uma das características do tímido é ser exagerado. Porque eu quero tanto ser entendido, tanto chegar às pessoas, que eu sou over, né? Eu sou exagerado. Já fiquei grande mesmo também. O Walter Guccuri dizia que eu era o Orson Welles jovem. Agora eu virei o Orson Welles sem o talento, né? Mas o que vai fazer? A vida é assim mesmo. De qualquer forma, naquelas cadernos, estão ali o germe do crítico. Sim. Porque eu começo a fazer as primeiras criticazinhas ali, no sei lá, 10º caderno. E aí vai indo, e claro que são críticas ingênuas, etc e tal, mas dessas anotações, para mim, são muito importantes, porque nasce o crítico ali, eu tenho um caderno onde eu fazia o meu Oscar. O Oscar eu estava treinando desde aquela época, obviamente, sem eu saber. Tem um outro que era os cineastas que eu anotava, que é o Dicionário de Cineastas, que é meu livro mais importante, que eu estou reescrevendo nesse momento. Aliás, ontem passei Trabalho do Cão, mas que é importante. Então, na verdade, todo o trabalho que eu fiz foi um pouco fazer os livros, fazer o material, fazer a pesquisa que eu não encontrava, que eu não tinha. Então, em vez de fazer para mim, eu fazia para todos, claro, essa pesquisa, na verdade. Então, e foi uma coisa que acho que é importante ter lançado como livros, que é antes que na época, quando as pessoas liam, né, faz algum tempo já, mas naquela época as pessoas liam, e o livro ficava referência. E é isso que é importante. Uhum. De qualquer forma, os filmes eram importantes também para mim, na verdade. Então, às vezes, o outro dia estava me entrevistando, não, que é fantasia ou realidade. Eu falei, eu não sei se é realidade. Essa altura misturou um pouco tudo na cabeça da gente, né? Claro. E o maravilhoso do cinema é um pouco isso, né? Que é a magia, é o efeito de um raio de luz na retina da gente, que dá um defeito da vista humana que faz nascer o cinema. Ou seja, aqui na cabeça, o cinema, o ET não vê cinema, cachorro não vê cinema, eu não vejo da mesma maneira que você, porque cada um tem a sua individualidade. Eu acho o mágico do cinema é isso, sabe? Vai straight to your head, vai direto aqui, né? Então, o que eu tentei a vida inteira foi passar um pouco essa coisa mágica, essa coisa do cinema, que na verdade nem todo mundo gosta de aceitar. Então, você nasceu crítico, é isso? Segundo a minha mãe, segundo os meus amigos, eu até hoje tenho essa coisa horrorosa. Não me pergunte como é que você está. Eu falo. Você fala eu falo como você está. Já me custou muitas amizades? Sim. Namoros? Fala isso para uma mulher, para ver se ela fica feliz. Olha, não, eu criei restaurante agora, eu escrevi restaurante, o cinema vai à mesa, né, livro de cinema e culinária. É que nem em restaurante, os meus amigos já sabem. Vem aqui, estava boa a comida, a primeira resposta minha, eu sempre falo, aí, não, mas estava bom mesmo. Quer saber? Os amigos já entram em pânico. Não pergunta para ele, porque ele vai falar tudo. E aí, isso não ser uma maldição, acho que foi a maldição da avó, viu? Da avó. Acabou virando aquela coisa de querer sempre falar a porra da verdade.
Falei, porra. Tá gravando, eu jurei que eu não ia falar palavrão. Mas é liberal, na verdade. E respondi, né? Respondeu. Vamos ver agora. Você não toma conta, não deixa eu falar. Ela já prometeu bater em mim, inclusive, agora. Não, assim, tem uma revelação aqui. Eu descobri que eu tenho uma coisa em comum com o Rubens. E que não tem nada a ver com o cinema. Eu fui nadadora. Ah, foi nadadora. Uau! Só que eu continuo sendo nadadora, né? Ao contrário. Você tem saúde, não tem? Tenho ombros largos. Proporcionalmente. Exatamente. Proporcionalmente. Não ganho uma blusa que sirva em mim, que me dá um P e aí aqui. Mas, gente, você é proporcional. É, pode ser. Mas enfim. E tem Vamos trocar de corpo? Tem alguma coisa a ver com o cinema, isso ou não? Então, não. Não. Isso que é curioso, porque eu nadei quando era criança. E era a coisa que Aonde? mais... Que lugar? Nadei em vários clubes. Mas em São Paulo? Aqui em São Paulo. Você é paulistano? Eu sou. E o que a natação, assim, aonde a natação e o cinema se ligam na minha infância, é que a minha mãe sempre dizia, e deve ser verdade, que não tinha dinheiro para me levar ao cinema. Não tinha dinheiro para alugar filme. Criou 3 filhos sozinha. Hoje eu ainda acho que havia um excesso, né? Como ela é novinha, e aí, meu Deus, horrível. eu tinha filme para alugar quando eu era criança. E aí, sabe como eu via os filmes quando eu era criança? Com a turma da natação. Porque tinha lá na natação... Que era uma gente boa, não era? É. Esportista sempre é melhor que artista. É, e ele... E o que eu me lembro da infância, ao contrário do Rubens, eu não tinha nenhuma ligação especial com o cinema nesse nível de fazer listas. A memória que eu tenho é que todos os filmes que eu vi quando eu era criança, eu amei. Eu passava um mês falando daquilo. Então, um dos filmes que eu fui ver no cinema... Qual? Foi o segundo filme que eu vi no cinema. Eu tinha 7 anos e eu vi ET. Uau! E foi Bebê. uma coisa... Eu chorava e falava do filme, queria ver de novo e não podia. E aí, olhando em retrospecto, eu acho que a paixão já estava ali, né? Porque era sempre um grande acontecimento. Então, ver o filme em vídeo na casa de não sei quem, o filme era sempre uma grande coisa. Uma paixão que não morreu, né? Não, só aumentou. Pois Mas aí, isso que é legal. Eu nunca pensei em trabalhar com cinema. Eu fiz jornalismo, queria ser jornalista, sou jornalista. Que, ao contrário de muita gente que faz crítica de cinema, eu faço crítica de cinema, mas eu sou essencialmente uma jornalista, uma repórter. Eu preciso de vez em quando ter um entrevistado na minha frente, senão não tem graça, né? Eu só não consigo ter o exercício da crítica como algo que me complete. Aí eu fui fazer jornalismo e comecei a ficar com vontade de escrever sobre cinema. Mas aí eu tinha consciência, e não era uma impressão, era um fato de que eu não sabia nada. Não tinha visto nada. Tinha visto muito pouca coisa. E por que você queria escrever sobre cinema? Porque a coisa que eu mais gostava de fazer na vida era ir ao cinema. Paixão. E aí eu pensava que se eu escrevesse sobre cinema, eu ia ganhar tempo na vida. Porque eu ia trabalhar, fazer uma coisa que eu gostava, quer dizer, né? Somando ali, claro, já teria um ganho pro resto da vida. E acho que tem um momento definidor, assim, da minha vida em relação ao cinema. Eu já era repórter, acabei de contar aqui pro Cunha, né? Ele não sabia. Eu fui repórter de polícia há muitos anos. Adorava. Realmente adorava. Trabalhava com Datena. Não era que nem hoje em dia, né? Não era. Não era coisa tão brutal quanto hoje em dia, não né? era. Mas era um pouco, né? Muitas rebeliões, né? Muitas rebeliões. Você vê cadáver? Não, cadáver não. Muito pouco cadáver. Criancinhas afogadas, nada? Não, se a criança afogada... Desculpe, mas eu também sou jornalista, eu não aguento, tá? Conta o teu caso mais chocante. Chocante pra você, né? Putz. Assim que te marcado. É um caso meio óbvio até. Eu acompanhei muito de perto o caso do Maníaco do Parque, desde a primeira morte dele, assim, o primeiro assassinato. E aí, Maníaco do Parque preso, e bom, Maníaco do Parque, muito Maníaco do Parque, né? Sabia tudo sobre o motoboy, Francisco de Assis Pereira. E eis que
consigo uma entrevista com o maníaco do padre. Nossa. Aí eu entendi o que é um maníaco, né? O que cara, é um maníaco? Tô eu ali na cadeia, entrevistando o rapaz, já condenado, e de repente ele começa, é mais forte que ele, a me cantar. Uau. Quase vítima. Quase que ele... Pena que ele não tinha um patins, né? Senão ele... Porque ele era patinador, né? Foi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. Você vê a transformação... Você sentia ele, o olhar dele, aquela coisa... Você sente a transformação doente, né? de um louco mesmo. Porque não tem sentido, imagina o cara preso, vai começar a seduzir a repórter, um negócio completamente... E era uma coisa... Mas e você? Né? Tipo... Um psicopata sedutor. Hoje, Assim. uma loucura. Acho que é Ele tá preso ainda? Ele tá. Acho que Não vou tá, soltar, né? Não vou soltar ele, ele vai continuar lá, espera. Mas enfim. E foi assim que você começou como crítica de cinema? Foi ele que perguntou, eu não ia falar desses assuntos. Ai, mas é legal, policiais. as pessoas não gostam de saber disso. Bom, eu era repórter de polícia, e aí... Como foi? vai ser... não tenho culpa em falar só de polícia aqui. Vai sentir a Jodie Foster em Silêncio dos Inocentes. Qual foi a sua sensação? Gostou? Como que é essa? Eu acho que são coisas separadas, sabia? Não tem essa identificação, assim, imediata, porque... principalmente quando se trata da nossa atividade profissional, não sei como vocês sentem isso, mas o seu dia a dia, na verdade, é muito mais prosaico, é muito mais banal do que as coisas que acontecem com um advogado, com um jornalista. Mas isso não foi um motivo para você pegar o cinema? Não, então, eu ia chegar nisso. Eu era repórter de polícia, daí sempre li muito, gosto muito de literatura. Eu não sei porquê, eu comecei a ler a biografia do Truffaut. Fui lendo aquele livro e foi assim, eu fui entendendo tudo. Falei, gente, demorou, mas agora eu entendi o que eu tenho. Eu sou cinéfila. Você estava procurando É uma se doença, entender. né? Ela falou que uma doença. Olha, Nossa, cinéfila descobri. na veia. E tem que Aí revelar ficou os tudo outros. claro. Eu falei, putz, eu falo, não, é isso, gente, normal. Não tem cura, mas dá Não pra tem. conviver muito bem com isso. Aí eu comecei a ler, ali que eu comecei a ter um olhar diferente do cinema, que é o começo da crítica, eu acho. Aí eu li todos os livros do Truffaut, aí eu li o Bazin, aí eu li o Renoir, e aí eu não conseguia mais ver um filme como antes, porque eu tinha entendido que era possível ter um outro olhar e que aquilo poderia sim se transformar em algo que poderia ser o meu trabalho. Mas aí eu resolvi, foi uma decisão, falei, agora chega de ser repórter de polícia, vou tentar trabalhar com cultura. E aí eu virei repórter de cultura da Carta Capital, trabalhei anos na Carta. E aí foi natural, porque ali eu descobri que eu entendia mais de cinema do que eu imaginava. Que eu tinha mais repertório do que eu imaginava. E aí, naturalmente, comecei a escrever sobre cinema e simplesmente não dá para tirar da vida, né? O Truffaut tem uma definição bonita, assim, por que você chega a fazer crítica, ou ele fez filmes também. Você sente alguma coisa pelo cinema que você não sabe explicar o que é, mas você sabe que você quer estar perto do cinema. Um pouco mais perto do que as outras pessoas. Todo mundo vê, mas você quer ver um pouquinho mais. Todo mundo revê, você quer rever um pouquinho mais. Acho que eu cheguei à crítica dessa maneira, querendo sempre chegar um pouquinho mais perto do cinema. Sem fazer cinema, que isso eu nunca tive vontade, mas de dar ao cinema a importância que ele tem pra mim. Então é desenvolver uma relação especial mesmo. Acho que é isso. Eu acho que a tua história, no fundo, também é parecida com a minha, o que é legal. Só que você nadava travessia e eu nado piscina. Santos, né? Eu sempre digo que a minha vida é um pouco a Rosa Púrpura do Cairo, porque você vivia, mais na minha época, que é muito mais, quer dizer, anos 50, quando eu era criança, não tinha droga, né? A droga era o cinema. Então você viajava no cinema, você era Fred Astaire, você era Roflin, você era pirata, você era qualquer coisa, como quase na Rosa Púrpura, né? Que só que ele vem, claro que não veio nunca para nós, né?
Mas a gente acharia interessante. E o outro é a história sem fim, que a literatura também era muito importante para mim, que era a forma de você ficar sozinho. Agora, você pensa que também são coisas muito solitárias também o cinema, de uma certa maneira. Muito, né? você... Não é? Isso é a única coisa, né, que a natação e o cinema têm em comum. Você não pode abrir a boca, num você está no escuro, no outro você está dentro d'água. Pois é. Mas olha, também... Mas é só na solidão que você descobre certas coisas. E tem uma também, coisa, né? que quando você chega um pouquinho já na minha idade agora, os amigos vão, os amores passam, o filme fica, o cinema fica. Ele é um excelente companheiro, sabe? E a cada vez que você vê o filme de novo, você descobre uma nova... E é impressionante isso. Você descobre uma nova faceta, uma nova visão de tudo. Algumas que você nem percebeu, algumas que eu só percebi na quinta vez que eu vi. Isso acho que é uma coisa interessante também de falar para as pessoas, né? A gente está debatendo crítica, que às vezes as pessoas podem ter a sensação de que o crítico vê o filme sempre com um distanciamento, sempre pensando em analisar, e não é verdade. Às vezes sim, e às vezes simplesmente aquele filme entra em você por razões íntimas também. Você chora num filme, às vezes só porque aconteceu uma coisa com você que diz respeito àquilo, né? E às vezes entra errado, né? Que nem a gente bebe uma água pelo lugar errado. O filme te dá um choque. E você precisa de um tempo para digerir ele. Não é? Isso é muito comum nos festivais, né? Você vê muito filme. Quando eu vi Chinatown a primeira vez, eu fiquei chocado, porque eu reagi como público. Não pode matar a mocinha do filme. Eu falei, gente, que babaca. Mas eu era muito jovem também. E aí que você fala, não pode reagir como público. Mas você também é público. Isso que é importante também. E você tem que ser público também, porque você está escrevendo para o público. Né? Acho que essa talvez seja a grande contradição desse ofício. Você tem sim que olhar para o filme como um profissional, mas você também não pode deixar de ser quem você é e sentir as coisas que você está sentindo, senão você vira aí realmente um chato e um inútil até, né? Mas essa é a dicotomia que a gente vive. Você pode... o ano passado eu vi Melancolia no Festival de Cannes, e alguma coisa não me entrou, eu não ia... Por sorte o Lars von Trier falou um monte de besteiras, aí ninguém precisou nem falar nada do filme, né? Só falamos das besteiras, mas eu não sei o que eu teria falado do filme. Você votou no Melancolia, não votou? Votei. E aí eu revi Melancolia aqui, num momento muito específico da minha vida. Você falou mal de Melancolia e eu amei. Não, isso não, graças a Deus eu não precisei falar do filme. Porque o Lars von Trier, né, fez aquela pataquada lá, sou nazista, enfim. Mas tá aí, eu poderia ter feito observações negativas sobre um filme que 3 meses depois eu revi e eu achei lindo. Mas aí entra... Mas você não gostou a primeira vez que você viu, você não gostou? Mas a minha interpretação hoje para isso parece que a gente está aqui fazendo curso de psicanálise, mas é psicanalítica sim. Havia coisas ali naquele filme que me incomodaram muito, assim, no que diz respeito à minha própria vida. E eu acho mesmo que eu recusei aquele filme. Então, e aí você vai ser crucificado também por causa disso? Não. De repente isso pode acontecer. Um crítico pode sim recusar um filme por razões que ele nem imagina e que não são razões objetivas, né? Eu vou te contar um caso parecido agora, que aconteceu semana passada. Eu li no seu blog. Isso, com o Shame. O Shame, quando eu vou pro Oscar, eu vou no comecinho de janeiro e eu tenho que fazer o Globo de Ouro antes. Então eu vejo todas as séries e todos os filmes. Eu fico numa imersão, numa casa de uma amiga minha que tem todos os filmes, porque vota no Globo de Ouro. E não só é uma economia, como eu vejo tudo. Tá? Claro que eu sinto sempre que é uma primeira visão. Primeiro você está vendo um atrás do outro, e vocês não sabem como eu fico doente, sabia? Eu vejo um filme que me leva lá para a China, não sei aonde, o outro que me leva para... As emoções são tão fortes que eu fico assim... eu chego... É verdade. Porque são os melhores filmes do ano, além de tudo, né? Eu vejo muito pouca porcaria. Mas ele registra até um certo ponto. O Shane era um desses que eu vi lá nessa confusão.
Quantos filmes você viu? Quantos você Dá mais ou ver menos nessa uns época? 60, 70, 80, por aí. Sem contar a série, né? TV também, que você vê... Normalmente eu vejo as duas primeiras e as duas últimas da temporada, para você ter ideia, né? Bom, aí quando estreou Shame eu não tive oportunidade... meio ponto de honra é ver os filmes do Oscar depois em sala de cinema. E aí na verdadeira condição que é para ver, né? O Shame não pegou Oscar, lembra? Foi. Então eu não precisei rever. Quando ele entrou, eu fiz uma crítica, confesso, meia altamente superficial e meia galhofeira, tirando sarro, assim, do fato de ele aparecer pelado, e por isso virou um astro, que não deixa de ser uma ironia, né? O fato de que esse tema, sei lá, brincadeira, no Brasil virava porno chanchada, mesmo, né? Falar no assunto. Mas eu fui ver o filme de novo. Não, teve antes. Mas alguém puxou. Uma moça puxou a orelha. Mas de uma delicadeza, não grosseiramente. Sim. Que não adianta chamar também grosseiramente. Claro. Né? Você fica puto da vida com ela. Foi uma moça super delicada e me deixou grilado com isso. Porque se ela tivesse grosseira, eu não daria bola. Mas ela, ao contrário, ela foi super inteligente e sensível, eu acho isso. E eu fui ver o filme de novo e vi que eu tinha feito uma bobagem. Eu acho que eu nunca fiquei tão envergonhado de uma crítica. Primeira coisa que eu cheguei, mandei deletar. Sumi com ela. Era muito ruim. Era muito ruim. Tem dias que pagou? Paguei. E aí escrevi nova e publiquei, assumindo tudo. Eu acho que a gente não só pode, como deve mudar de opinião. Era exatamente o mesmo caso que você falou, né? É porque você... Eu tive a sorte, é isso. E não precisa precisar. Mas é muito bom a gente poder mudar de opinião e evoluir. Gente, não sou Deus, eu não sou, né, definitivo. E aí, se você é ser humano e você está sentindo e tem as condições físicas. E o Shame é um caso muito masculino, né? É um drama masculino. Como você se identificou com a Kirsten Dunst, eu, de uma certa maneira, perturbei um pouco com ele. Então, o que acho que eu fiz no primeiro, eu simplesmente afastei. Não sou eu. Nada a ver não, isso aí. Denial que a gente faz. Esse cara não sou eu, não tenho nada a ver com ele. Quanto é artificial. Não é, pombas. Eu é que estou fugindo. Agora, num festival internacional, por exemplo, tem mesmo uma questão física. Você vê 3 ou 4 filmes por dia, a primeira sessão é às 8h30 da manhã. Nossa. Então, tem filmes que são... enfim, na hora que dá sono. Você já fez muita coisa e às vezes isso você aprende também, não tem nada a ver com o filme. Eu tenho esse problema. Estamos concordando em tudo. Porque, e a pessoa vai achar que você é um criminoso porque você dormiu. Mas em Cannes, o ano passado, eu me orgulho porque você prefere que os outros durmam também, né? Pra você não se sentir tão mal. Mas teve um documentário do Jia Zhangke, um cara chinês, ótimo cineasta, mas era um documentário de 3 horas. Às 8 da manhã. Não, era tarde, mas sobre gerações, muitas gerações chinesas. E, claro, os caras são chineses, eles falam mandarim, né? E aí, era um negócio, uns velhinhos que ficavam... E aí, você começa a ouvir na sala de cinema alguns roncos. E é impossível a gente falar se esse filme é bom ou não. Simplesmente porque você não tem condições de ver, sei lá, o terceiro filme do dia ser um filme como esse, depois de ter escrito, corrido de um lado pro outro, não almoçado, aí não pegou café. Aí, eu pensei até em ganhar dinheiro. Eu adoro o Jia Zhangke. Nossa, eu nunca poderia contar isso. Mas a questão era física, juro por Deus. Deixa eu completar a tua história, que é mais ou menos confirmando tudo que você disse. Eu, durante 23 anos seguidos, eu fui a Cannes. Para mim era de suma importância, eu fazia coisas, às vezes eu não tinha dinheiro até, o jornal não pagava, qualquer coisa, até eu banquei algumas, e não podia viver sem. Até o dia que eu descobri várias coisas. Eu jamais tinha dormido no cinema antes de ir a Cannes.
Ela, na verdade, foi até gentil com o schedule de Cannes. Porque 8h30 significa que a porta abre às 7:50. E é uma multidão horrível, não tem lugar numerado, marcado. Então, para as 7:50, você tem que estar mais ou menos, pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Eu tinha sorte porque eu sempre fui pela Folha, e aí a Folha tem uma credencial, a tal credencial branca. E aí dá para chegar 8h25. E você já entrava, mas você estava onde? Lá em cima. Não, eu estava perto. Não, sentava na frente, tem uma preferência lá para as brancas, mas todo dia a assessora olhava assim. Bom, a minha era rosa com bolinha, que era boa. Rosa pastilha. Era com pastilha. Ou seja, ficava lá no fundo. Não, é boa. É a segunda melhor. Mas a Blanche... Não era tanto quanto a Folha. A Blanche... Enfim. A melhor coisa do mundo para questão. Mas é muito... O grande problema que ela não está mencionando é que o hotel, em geral, fica longe. Você fica em um hotel dado pelo... Perto, porque ou seja, a Folha era de graça o hotel. O meu não. Eu era uma pequena burguesa, né? O meu era pobre e ficava longe. Então eu, na verdade, tinha que acordar às 6h30 para tomar banho. Conforme o lugar, às vezes o Telecine uma vez comprou, sabe aonde? Sabe, no cassino? Nossa. Do outro lado da praia. Eu tinha que andar a praia inteira para entrar nesse horário. Não. E ela fala em ver 3 filmes. Acontece que eu via 5 ou 6. Eu criei essa disciplina. No quinto. Eu só via 3 ou 4. Mas é que tem filmes que você não iria ver nunca mais. Hoje a gente vê tudo porque tem download em algum lugar do mundo. Chega aqui. Naquela época era impossível. Acontece, chegou no quinto filme, você já esqueceu do primeiro. Então eu cheguei aqui para escrever estreou um filme, aí eu vim em Cannes, sentei para escrever. Não lembrava nada. Gente, eu não lembro porra nenhuma do filme. Como é que é o filme mesmo? Falei, gente, porque eu estou gastando essa fortuna, sofrendo que nem o cão, porque os franceses são muito mal educados. É ou não é? Isso são, até que para quem tem cartão branco. Pisam no teu pé, empurram, os porteiros são todos... Ela é mocinha, é diferente. Era um horror de ser maltratado naquela fila horrorosa. Falei, gente, eu vou pagar para sofrer? Não tem sentido, a gente vê aqui aí em você melhor não foi condição. mais. Eu não quis ir mais. Eu não quero ir mais. Você falou de roncar, tem uma história bonitinha, porque além de tudo tem um bendito fuso horário. Nossa, 5 horas. Você tem que mandar o fechamento. Às vezes que eu fui para jornal diário. Então eu realmente tinha que viver as 2 horas, os 2 países. Você tem que fazer o fechamento da Ilustrada, que é às 2 da tarde, aqui do Brasil, e que é 7 da noite lá. Então você realmente vive o horário de 2 países de fato, né? Porque você tem que falar com as pessoas na redação, eles cobram coisas. E você ia com o laptop, é isso? Putz, você sabe que não? Pois eu pegava o computador da sala de imprensa, porque a primeira vez que eu fui, eu travei. Você não esperava também? Tinha que esperar ou tinha lugar reservado? Blanche. Não acredito, não tinha Blanche também. Não. Eu ficava horas esperando, andando, circulando, porque nunca tinha suficiente. Acho que aumentou o número de computadores. Só se desses aninhos. Porque agora tem um monte de gente que fica com seus laptops, não sei o que, tablets, por todos os lugares. Aí ninguém mais fica nos computadores físicos. Só tem uma coisa boa aí a Cannes. Primeiro, é tudo mito. Dos 25 filmes que concorrem, tem 2 que são bons e 3 mais ou menos. O resto é uma merda monumental. Tudo para enganar a gente. Os 5 melhores passam aqui. Talvez, inclusive, nesse cinema. Quer dizer que não precisa. Você já viu o suficiente. Mas é verdade. O que eu acho legal de muita Cannes, mentira, não é? Então, muito blefe. Tem uma coisa que eu acho. Tem uma parte do cinema, do funcionamento do cinema, é que eu gosto dessas coisas de indústria e tal. Que você entende melhor indo pra Cannes. Você entende como o filme é fabricado mesmo. Você vê a árvore da vida nascendo. A ausência do diretor, Brad Pitt dando entrevista, a maneira como a coletiva é feita, aí o tapete vermelho, por outro lado. Tem uma estrutura, tem uma máquina, e ali embaixo, se desce umas escadas, tem um mercado de filmes. Então, o que eu acho legal em Cannes é que Cannes resume um pouco o que é o cinema, né? Mas depois da 24ª vez... aí não vale a pena, mas pra quem 24? A 24ª vez eu ainda fui. Não, mas eu fui só muito. pro mercado.
naquela altura, sabe? E é divertido, tá? Você até vê umas pessoas, umas histórias, umas estrelas mais de perto, assim, até, mas... É que eu tô indo a terceira vez. Ah, então. Quando você chegar na 10ª, a gente torna a falar. Eu não chego. É duro, gente. Agora, eu concordo plenamente, tem que ir algumas vezes. É uma super experiência. Mas eu prefiro o Festival do Sesc, tá? Mas não é... Vocês veem em melhores condições. Bem melhores. Não é, a verdade não é tudo. Olha que tudo construído, mas o que é legal é isso. Cannes resume o cinema nesse sentido, é a construção de um mito mesmo. As pessoas realmente acham que você encontra vários famosos pela rua, que você janta com os famosos, mas você não vê um. Só no tapete vermelho. Não destrói, não destrói o mito, vê. Deixa eles viver. Deixa Não, mas são todos íntimos do vamos Oscar. falar. De tudo, eu sento na mesa com ele. Tem uma coisa boa em Cannes, come-se muito bem, né? É isso que eu ia dizer, a melhor coisa do festival, Nossa, e é que eu come-se sinto bem. Mas falta. dá tempo de comer Ah, no tem meio que dos dar. É 6 sagrado, a filmes? gente mora É sagrado. nesse do comer. Não, Tem uns malucos que não Tem gente comem. que leva coisa para comer durante o filme. Brasileiro não, porque Não paga. pode. Aí, o carte blanche paga. A melhor Tem coisa sempre que uma tacinha de vinho. sinceramente, né? o que eu acho, e é verdade isso, porque a gente... quanto tempo que eu não te vejo? Alô em cinema, mas eu não falo contigo desde Brasília, que a gente foi júri uma vez. É verdade. Não se fala, e não é por nenhuma razão pessoal. Nada, ele tem me evitado. Simplesmente a gente não se encontra. O Merten, que é uma pessoa que eu gosto muito e gosta de mim também, não tem, né? E eu ia para Cannes para jantar com o Merten. Delícia, isso é muito Não bom. é? Isso Que é uma muito bom. delícia que a gente vai, sai do último filme, senta, mas a gente fica conversando como gente normal. Coisa que aqui a gente não faz. É verdade. Imagina você conversa. Isso é Você muito também não legal. conversa com o Merten, né? Mesmo que não tenha e-mail, ele não se encontra ele. Não tem Ele celular. está sempre em algum lugar. Então, era a oportunidade de sentarmos, né, e conversarmos. E trocar experiência, bababá. Era isso que era legal. Resumidamente, você só vê o Merten, a gente só vê o Merten comendo em Cannes. Né? Também. Não é? Não é uma sacanagem fazer cabine de filme tão cedo, assim? Porque as cabines de filme quase sempre são 9 horas, 10 horas da 10 e manhã. meia. A Simone gritou. Mas tem uma razão Ele é do técnica rock, para isso. Dependendo Ele é do do filme, rock, não é de cinema. Tem Você a é ver do com- rock, você tá noitada na balada. Não, eu sou do cinema, mas Tem eu a ver não gosto com de ver os filme de fusos manhã. horários Eu mesmo. Não gosto de Eu ver filme gosto de manhã. muito. e Eles não marcam tem às o menor 8h30, que é problema. para todos os países terem a possibilidade de dar os filmes no mesmo dia. Tem a ver com um sistema de divulgação. E não tem outro lugar, Mesmo. sala vazia também. Você Não dá, entendeu? O poderia francês alugar. dá o filme Não. antes, o pobre do chinês vai dar o filme Tá, mas você viu atrasado, um já saiu no filme site. Então, iraniano? às Melhor 8h30, de manhã do que de todo dia mundo à pode noite. dar junto. Então é uma questão pessoal. Pessoal, você é do rock, eu não tô brincando. é Eu adoro verdade. ver filme meia-noite. Aí eu tô super ligado. Gente, Aí vejo. Não é ligado Da em meia-noite outra até coisa, assim. não, Da meia-noite no filme. Meia-noite a gente tá ligado em outra coisa, não, Não, no eu filme. gosto- não, 9 horas da manhã é muito cedo para ver filme. Um filme iraniano às 9 Não, da ninguém manhã. vê às não dá. 9, a gente vê isso. 10 Lá a gente vê às horas, 8h30, né? Começa. 10 horas. E é ótimo, a gente grandes filmes naquele telão maravilhoso. Mas 8h30 é meio ruim, né? Porque a gente tá cansado. Porque fomos dormir às 2 da manhã. Ó, daqui a pouco essa vela E vai aí você apagar. acorda às 6h30 eu pra fiz tomar no banho. banho, Vamos lá. tá. Quando que você Aqui, ó. dorme? Tem uma pergunta para você aqui. Veio para você essa pergunta. E por que isso? Pra mim? Você tá olhando pra mim? Para você. Tá com um olhar assim tão longo. Assim. Não, porque a vela vai apagar essa Adivinha vela. de quem é a pergunta? Adivinha de quem é a Adivinha de pergunta? quem é a pergunta? Ele não vai adivinhar. Não. Mas é fácil. Você Maria, vai... Maria Maria? do Rosário Caetano. A pergunta dela é a seguinte. Nossa dileta amiga. Adivinha. É. Sua matéria sobre a reportagem de 3 jornalistas do Los Angeles Times que radiografaram a Academia de Hollywood, que foi publicada em A Tribuna de Santos, pautou a imprensa brasileira e teve enorme repercussão. Gostaria que você comentasse a importância da minuciosa reportagem do Los Angeles Times.
Ai, gente, do que ela está falando? Eu não sei. Mas como assim? Você escreveu sobre isso? Não, quando é o Oscar, eu, na verdade, eu cobro. Queria cobrar, né? Era até bom. Eu cubro de uma maneira intensa e mais completa possível. Ou seja, já mesmo servindo para os outros. Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu era crítico, altamente crítico do Oscar, mas eu estou cada ano ficando mais contra ele. Contra o Oscar. Porque a cada ano o Oscar vai piorando, vai fazendo mais besteira, mais errando. Tá? Enfim, os méritos poucos que tinha estão perdendo, inclusive. Eu achei que essa matéria era uma matéria extremamente radiografia mesmo do que é o Oscar. E era muito mais importante quando o Los Angeles Times fala do que eu, porque as pessoas acham que eu sou faccioso, o que eu vou fazer, porque eu faço a transmissão. Mas se você prestar atenção nas coisas que eu digo na transmissão, elas são extremamente fortes. São. Coisa que o rapaz me perguntou por que eu não faria na Globo. Porque a Globo não deixaria e me pediria de, inclusive, de exercer a opinião também. É uma coisa inibidora, não é nem necessariamente. Inclusive reduzindo o tempo que se fala. Eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia que tinha tido repercussão. Mas eu fico até feliz, porque primeiro eu passei uma matéria verdadeira, ela não tem nada de falso. Segundo, eu não estou aqui para servir. Não é porque eu faço a transmissão que eu não tenho obrigação de dizer que aquilo é bom. Eu não torço. Essa história de torcedor de futebol, de jornalista crítico de futebol que torce para o time. Eu não torço para o time nenhum. Eu acho, não sabe, para mim não é isso. E se eu estou fazendo uma transmissão, eu estou analisando se o Terrence Malick ganha, posso não gostar do filme, mas é uma vitória da arte. Portanto, é uma coisa que deve ser saudada, né? Se ganha... O que ganhou esse ano mesmo? O artista. O artista. E é um filme que daqui a 3 anos todo mundo vai dizer que é uma merda, porque ninguém percebeu que é um truque do Weinstein, que vendeu aquele filme, todo mundo caiu assim, as pessoas são bobas. Começou em Cannes a campanha, não é? Artista, não foi? Gente, existe um mestre em vender filme, um mestre em manipular o Oscar, conhece seu público como ninguém, que é gênio mesmo de venda, né? Junto com o gênio vai safado, sem vergonha, desonesto, tudo. Mas nem por causa disso decide ser gênio, não é verdade? E ele comprou um negócio e enganou as pessoas, gente. Cantando na Chuva já foi feito e é muito melhor que aquilo. O ator que é um canastrão, aquela sobrancelha é a única coisa que ele sabe levantar. Então você acha que o Hugo deveria ganhar o Oscar? Olha, para dizer a verdade, eu adoro o Hugo, mas é um filme difícil de definir, porque ele não é infantil. As crianças morrem no cinema, né? Vão embora. Ele é uma homenagem ao Méliès. Gente, quantos americanos sabem que é Méliès? 2? 3? Nenhum também não. Ainda existe vida inteligente em algumas faculdades, universidades americanas. Poucas, mas existe. Não é assim, total desespero. Em alguns lugares de Nova York, provavelmente também. Mas só, viu? E eu estou falando do quê? Não, esqueci. Não, você estava falando do artista e eu perguntei se você achava que o Hugo eu comecei a falar deveria mal do artista, né? Gente, que artista, que coisa. Pois é, eu acho o filme tão bobinho. Qual Inclusive, vocês que são cinéfilos, nem cinema mudo é aquilo. Põe uma Aurora para se passar aqui, tem DVD. É um filme muito simpático, mas é assustador. É um filme só simpático. Que se falou como se fosse uma grande invenção. Acho que também ele reflete um pouco um certo, daí de novo, né, psicanálise, mas é quase um saudosismo de Hollywood mesmo. Ele é um saudosismo porque, falso. Assim, a gente não consegue mais fazer filme bom mesmo, porque já fizeram filmes muito bons, não conseguem mais fazer filmes bons, então eles negam os próprios filmes e vão premiar um filme mudo, né?
Eu acho esquisito também. Em termos, né? Que nem tudo. Bom, enfim, o filme é uma mentira e teve um homem mágico que faz isso. Eu sempre faço questão de lembrar para as pessoas que cinema nasceu como diversão de feira. Ele convivia com mágico, com mula sem cabeça, não tinha lá. Lá tinha... O que é que tem em parque de diversão americano? A mulher gorila, o homem... Sabe aquelas coisas? Tudo truque de quinta categoria. E o cinema nasceu dessa forma. E o cinema ainda é vítima dessas vigarices. E também nasceu criado por comerciantes, homens que isso sempre. Isso nunca se pode esquecer. Então, e essa origem permanece. Os Claro. próprios irmãos Lumière, quando inventaram o cinema, eles não acharam que estavam inventando nenhuma grande arte, mas sim, pô, aqui vai dar pra ganhar uma grana. Eles achavam que ia acabar, né? E o Elvis, Thomas Alva Edison, viu o cinema, achou que não ia dar nada, lá abandorou, né? Quer dizer, pior ainda. Não, mas eu quero que vocês vejam e sintam que estão sendo manipulados. Não é bem assim. O Oscar é um grande clubinho do interior e a premiação reflete a mesma coisa se você estivesse no Clube 15 de Piracicaba. É igual. Eu fui júri em Mônaco e o presidente era o príncipe, filho de Grace Kelly. Eu fiquei louco da vida de chegar tarde. Cheguei aqui quando a Grace Kelly era viva, né? Mas enfim. E convivi lá, gente. É tudo igualzinho ao Clube 15. Eu sei porque eu fui diretor do Clube 15, diretor social. Não em Piracicaba, mas de Santos. Ou seja, tem as mulheres cafona, tem uma que roubou a mulher do outro que não gosta da pessoa, tem os homens bobos que perdem no jogo. Tudo igual. E tudo muito brega, exatamente um brega fingido, fantasiado de glamour. Que não tem mais glamour, né? Não, tem aquela entradinha de Cannes onde eles tentam, é o único lugar do mundo, ainda sobrou onde tem. Vocês sabem o que é tapete vermelho? No Oscar ainda tem uma coisa grande. Grande em termos, porque aquele shoppingzinho é desse tamanho. É isso aqui o shoppingzinho. Não é verdade? De Nova York, lá de Los Angeles. Quando você vai numa premiação, é aquele pedacinho que as pessoas posam em foto, assim, estamos no tapete vermelho. Porra nenhuma! Tudo é para enganar. Você se lembra da Manchete, a revista Manchete? Lembrança do carnaval da Manchete? Eles punham uma coisa como essa aqui, as pessoas posavam assim, e iam embora. Ninguém ficava no baile. O baile foi um sucesso, porque as estrelas foram ao baile. Mentira! Estão enganando a gente, e a gente gosta de ser enganado. É isso que eu acho absurdo, sabe? E o Oscar faz isso com a gente. Porque o discurso do rei também não é nada demais, né? Eu acho que para cada... eles porem o Árvore da Vida é maravilhoso, pelo menos é arte ainda, vai lá. Pode gostar, não gostar, não entrando no mérito. Mas agora quer me dizer por que eles põem 9 e não 10? Não tem cabimento nenhum. Não tem. Claro. Mas sempre dá a impressão esse ano é pior, porque ano passado tinha 10, esse tem 9. Não colocaram pior o filme do Clint Eastwood. Por que não colocaram o filme do Clint Eastwood para concorrer? Por que 9 e não ter colocado o filme do Clint Eastwood? Porque era uma merda também, né? Não, mas aquela maquiagem... Mas seria único. Hollywood fazer uma maquiagem ruim, não pode, pior né? que o filme do Spielberg? Não. Não O acho. Spielberg é o... E tava lá, né? Tava lá. Que coisa, hein? Que coisa. Como o tio Spielberg voltou a ser o que Pois era, é. que tristeza. Eu Mas quero é um saber pouco o símbolo da falência mesmo, né? Que dessa coisa. O indústria. Globo de Ouro é melhor que o Oscar, porque eu quero saber primeiro se é melhor ou não. Para transmitir como festa é mais divertida. Como para participar também, porque todo mundo bebe, todo mundo bebe. Americano para beber não é fácil, né? Bebe bem para burro. Mas bebendo, eu não bebo, né? Você sabe. Nem você, né? Não bebo. Eu sei, também. Eu esperei só para checar. Eu bebo. Você bebe, né? É a nossa mais pura jornalista, que jornalista bebe, né? Jornalista bebe. Bom, enfim, na festa do Globo de Ouro, todo mundo tá com aquele fogo. Ou seja, é uma alegria só, né? E tem outra coisa, raramente o pessoal de TV encontra o pessoal de cinema. Que são dois mundos completamente diferentes.
E é muito comum, se você não trabalhou com tal ator, se nunca trabalhou com tal pessoa, ele pode passar a vida inteira trabalhando em Hollywood e nunca ter visto. É normal isso, é uma cidade muito grande, distante, tal, e mundos diferentes. Então o Globo de Ouro tem esse charme. Tem um outro charme maior. Ninguém leva muito a sério. Ninguém leva a sério? O que é ótimo. Porque não tem que levar a sério. Porque o prêmio é dado por 40 pessoas do Afeganistão, sabe? Da África, sabe? Pessoas que não têm nada a ver. Que acabam acertando mais. Ela primeiro começou acertando em televisão, né? Que o pessoal do Emmy não via televisão. Botava nos amigos. O Globo de Ouro começou a mostrar as coisas novas. E eu acho que ela, para mim, ela é mais divertida. Quer saber a verdade? Eu não acredito em premiação. Eu acho tudo muito, muito injusto, viu? É mesmo? Não é injusto? Você também acha, né? Mas é parte da indústria, né? É o carimbo. E ela agora foi dominada negócio. pela indústria. Eu concordo plenamente. Tudo isso é verdade. Mas é uma besteira. Mas eu acho que o problema não está na premiação. O problema está no valor que as pessoas dão à premiação. O problema está, por exemplo, na imprensa brasileira dar um destaque imenso para um prêmio que ninguém sabe quem está concorrendo e achar que é importante. Acho que o problema não é existir o Oscar. O problema é, por exemplo, quando a gente estava naquele negócio do Oscar que escolheu o ano em que meus pais saíram de férias e não Tropa de Elite para representar o Brasil no Oscar. E de repente, eu trabalhava na Carta Capital, eu fui acusada de ser enviada do governo Lula para o negócio. E por isso, não queria mandar Tropa de Elite, eu enviada do governo Lula, porque Tropa de Elite mostrava a realidade do país. Aí o que eu me pergunto é, o problema é o prêmio ou o problema é a dimensão que a gente dá aos prêmios? Porque prêmio tem em todo lugar, tem prêmio para jornalista, comunique-se. Você vai levar isso muito a sério? Não se leva, acho que um dos problemas... Eu fui finalista um ano. Então, eu também ganhei um ano. Aí eu queria passar, eu fui. Você ganhou? Eu queria passar, Sensacional! eu perdi. Eu queria passar, juro que eu fui passar nessa sensação que os premiados, que o pessoal do Oscar passa. Então, só você vivendo aquilo que você sente. Eu concorri também umas 3 vezes, perdi sempre. Eu concorri 3 e ganhei uma. E aí, ganha alguém que você sabe que não merece, você fica... Eu sempre achei o prêmio idiota, né? Até a hora que eu ganhei, né? Porque daí deu uma alegria, assim. O prêmio parou de ser idiota, né? Virou um prêmio, assim, super justo e tal. Não, tô brincando. Mas o que eu quero dizer é... O que me deixa mais incomodado não é a existência do Oscar, e sim a importância que se dá. Como se aquilo... A gente já não sabe que é... Semana passada eu fui finalista do Mãos que Brilham, Mentes que Brilham, Mãos que Tecem. Ouviram falar nisso? Não. Um prêmio que chama-se Mãos que Brilham, Mentes que Brilham, sei lá o quê. Eu era finalista. Tinha que ir lá. Foi. Eles usam a gente para fazer figuração de luxo. Para garantir para ganhar uma mulher que pagou o prêmio. Tem isso também aqui. A única premiação justa de novo, voltando aqui, a premiação justa é a da natação. Pá! Bateu o primeiro, cronômetro marca. A arte não tem muito sentido a premiação. Se você for discutir prêmio Nobel, tem prêmios muito bem dados. Completando até o raciocínio dela. Mas eles estão aí, é uma forma de... Cada um faz um papel, então como é que você vai julgar? Se todos fizessem o papel da Margaret Thatcher, por exemplo, aí seria justo quem fez melhor a Margaret Thatcher. Mas não pode comparar a Margaret Thatcher com Albert Nobbs. Exatamente. Porque são alhos e bugalhos. Né? É difícil fazer isso. E esse só é o raciocínio que ela está dizendo. É que corrige as coisas. O tempo é a única coisa capaz de realmente avaliar o valor de uma obra de arte. É só o tempo. Eu acho que foi a natação que fez a gente combinar tudo. Ai, ficamos na água ali, nadando e pensando, né? E pensando... A gente podia até marcar um desafio, né? Eu quero saber... Daqui a pouco a Bela vai apagar. Ela está em forma, imagina ela. Você tem alguma pergunta? Então, por favor, você... Pode fazer. O que diz respeito a Cannes, que aqui todo mundo fala que é a prévia do Oscar, e tem a relação do Oscar, que é a prévia, aí tem
a premiação londrina dos críticos de arte, a Preve, fica essa onda de que, se deu em Cannes, é muito possível que também... desculpa. Se houve essa premiação em Cannes, é muito possível que repique no Oscar. E você tem essa coisa desse lobby cultural, nem você falou do artista, que você tem a indústria como lobby, você dizendo como o mercado vende, a indústria cinematográfica vende o seu peixe dentro de Cannes, e aí você tem a resposta, como aconteceu com o artista, no Oscar. Mas não esquece que Cannes... o Cannes, como as pessoas dizem aqui, que eu odeio, né? Cannes aqui, Brasil, né? Porque a gente tem que falar. Porque também então fala Venezia. Não fala Veneza. Não é verdade? O problema seria falar Berlim, né? Então quando aquelas coisas lá. Imagina. Enfim, Cannes é em maio. O Oscar vai ser anunciado em fevereiro. Quer dizer, nesse meio tempo, Cannes é um pouquinho um balão de ensaio para aquilo. Na verdade, ele é de longe o melhor festival do mundo. Justamente pela razão que ela disse. Porque ele é o único onde você vê a indústria em ação. Ele é uma grande... fora a premiação, você vê o maior mercado de compra e venda de filmes e de ideias de filmes também. E de produção. O cara em Cannes vende às vezes. E eles pagam para participar das coisas. Vende, você vende tudo lá. Você vende filme pronto, vende filme que já tem distribuidor em outros países, você vende roteiro e você pode, sério mesmo, pode vender 4 linhas. Se é um diretor muito importante. Grande ideia, você consegue. Enfim, então ele na verdade é um microcosmos da indústria. E lá também e o Oscar não tem, né? É um clube fechado que faz uma festinha de aniversário do Clube 15. E uma coisa que é legal em Cannes também é que a arte também está representada. Então você tem a competição, que aí sim tem uns filmes maiores e alguns filmes super autorais, filmes dificílimos, que é isso que o Rubens falou, nunca vão ser lançados. E aí você tem as mostras paralelas, então a quinzena dos realizadores, que aí sim, tem mais, você pode ir lá e a mostra pornográfica, que ela não vai falar, mas eu vou falar. Também tem paralelamente, no fim de semana, a mostra pornográfica. Ué, e por que não, né? Tudo isso dá um sabor. Por quê? É uma cidade turística. Então, durante o Festival de Cannes, a gente tem pelo menos 3 feriados, não é isso? Onde as pessoas vêm dos países, porque ali a Europa é desse tamanho, né? As pessoas vêm da Itália, dos países próximos ou do interior e lotam a cidade. E aí elas ficam com cartazes assim, me arrume um ingresso para não sei que filme. E na verdade são fãs de cinema, porque na França eles são muito apaixonados por cinema mesmo. E é bonito isso. E o cinema a gente vê, né, florescendo de alguma maneira. Tem outro detalhe. O Oscar já tinha o tapete vermelho. Quando Cannes inventou os degraus da fama lá, como é que é degrau? Né? Montée de Marche. Montée de Marche, marche é degrau, né? Subida dos degraus. E porque aquilo é numa praça, uma espécie de uma praça, assim. Se você subir, você vê uma multidão imensa, parece jogo de futebol, de rock lá. E aí tem as limusines mesmo. Sabe? Então, essa subida é muito bonita, é muito emocionante. Não é que nem o do Oscar, que é uma passarelazinha desse tamanho. Quem é mais importante consegue entrevista, quem não é, não... Lá não tem, ninguém dá entrevista naquela hora. Você tem só fotógrafos do mundo inteiro te fotografando, inclusive brasileiros, quando vão participar também. Eu estava no ano onde a Cláudia Raia subiu com um cocar de índio, porque estava passando aquele filme de índio lá, como é que é o nome? Agora eu não vou me lembrar o nome. Do Adonias Filho? Quarupi. Enfim, até isso, porque é folclórico, tudo bem. Tá? Claro que não tinha multidão assistindo, porque era Brasil também, não era o caso. Mas essa cinefilia que eles dizem, né, é uma coisa que a gente vê em ação. Quando no Oscar não é exatamente assim. No entanto, pela própria nome, pelo tempo de ação, o nome Oscar significa muito. Vocês veem os resultados de bilheteria que vão tendo.
E é o único que significa. O Globo de Ouro significa pouquinho. O outro que eu faço, que é o Sindicato dos Atores, ninguém sabe que existe essa porra. Segue. As pessoas continuam com a mesma cara. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe. Vocês, talvez, fã, mas audiência não é nenhuma. E qual é o prêmio que tem aqui? Gramado? Errou tantas vezes que fica difícil. Você né? já fez parte do júri do Gramado, né? E você não é gaúcho? Sou. Então, eu fico muito feliz que a gente carimba o passaporte na fronteira ao descer assim. Estamos em outro país. Próxima pergunta. Lá. A minha pergunta é sobre memória. Porque acho que para ser crítico de cinema, além de ser cinéfilo, tem que ter uma boa... Obrigado. Eu acho que não basta gostar do que você vê, tem que depois saber lembrar. Não é? Tem o Google agora. Exatamente, mas não havia. E tem o IMDB, você conhece? Conheço, mas antes não havia. Quando você começou a fazer crítica, não havia Google. Locadora ou estava nos primórdios ou não havia? Não havia ainda. Imagina então, que eu tive que ir para a França pagando dinheiro para ver os primeiros filmes do Fred Astaire e Ginger Rogers, que não existia e não passava aqui. Irmãos Marques, eu tive que ver lá, que também não se via. Quando se via um filme, era quase como teatro, porque acabou de passar, parou de passar, parou de passar. Tinha que ter um grande esforço de registro, um grande esforço de lembrança. Eu queria saber se isso leva a vocês a algum tipo de técnica ou algum procedimento para lembrar. Porque às vezes, quando vocês estão em casa e hoje tem Google, é fácil escrever sobre alguma coisa, que se esqueceu alguma coisa, vai lá e busca a informação. Mas e quando é ao vivo, vocês têm que falar das coisas e se lembrar? Como é que é isso para vocês da memória? Eu gostaria que vocês falassem um pouco. Não, o Rubens é impressionante. Eu acho que é uma coisa muito... Eu não sei como é que é você, mas o Rubens é impressionante como a sua memória é prodigiosa, assim. Não é. É que é uma coisa... É assim. Você não quer que eu diga que sim, né? Não pode. É absurdo. Não, mas pergunta se eu sei o nome de rua. Eu acho que o Winchester, antigo Winchester, porque é velho, né? As coisas que nos interessam a gente guarda. E as coisas que não, é seletivo, né? É uma memória seletiva que eu acho que tem. O que eu posso dizer mais de memória? Eu sei. Você esqueceu. A gente, é o nosso material, nesse caso não, mas é o material do dia a dia. A gente lida com isso o dia inteiro. E tem a outra coisa, lembra que a gente falou em paixão? Então, nesse meu blog, eu tenho tentado exercer essa paixão. Ou seja, vendo como as pessoas são cada vez mais, com Googles e tudo, menos informadas. Cada vez sabem menos, se interessam menos por coisas que não tenha 5 anos atrás. O máximo é 5 anos já é velho. Então, eu na verdade fico tentando, sabe, até Marilyn Monroe, eu fiz um dossiê Marilyn Monroe, coisa. Eu sei que as pessoas não vão ler tudo, mas não importa, eu estou tentando, acho que é uma contribuição que eu tenho a obrigação de fazer já nessa etapa da carreira, entende? Então, a memória é um pouco o difícil, né, fazer uma transmissão do Oscar, não é identificar as pessoas, é saber o teu limite do comentário que você pode fazer. É engraçado, mas se eu digo que se alguém está feio, você não sabe quanto e-mail eu recebo depois. Eu não sabia que existe tanta gente feia no mundo se reclamando depois. Elas não gostam que eu diga de nada pessoal, assim. E acham que eu estou identificando a pessoa. Ainda que eu diga que os outros estão lindos também, não quer dizer nada. Essa avaliação é a coisa que mais reclamação eu tenho. Então, tanto que no Oscar esse ano, você até, quem me conhece bem, sabe que eu moderei. Eu não sei, no SEG este ano, eu acho que é o maior exemplo do que se pode fazer. A Mary Tyler Moore ganhou um prêmio especial. E, visivelmente, ela está muito doente. Ela já chegou... Vocês estão olhando um cara que não viram o SEG. Os dois não viram o SEG. Bom, ela chegou... Ela tem açúcar no sangue, diabetes. Tem uma forma de diabetes.
e visivelmente ela estava muito doente. Eu claro que vi, claro que eu tinha informação, claro que eu percebi e não disse nada. Falei isso, fiz um elogio. Não, ela realmente sempre foi uma grande atriz, tal. Eu acho que esse passo é o limite que eu não podia fazer mesmo e que não faço, sabe? Eu achei, não quis dar essa informação. Ela está doente e tal, e talvez seja a última aparição pública dela. Provavelmente sim, mas não é o tipo da coisa que se fala, né? Eu não gostaria que falasse da minha mãe ou de mim, não é? Então esse respeito humano a gente precisa ter um pouco também. É difícil explicar para as pessoas que eu chamo de feio aqueles que as pessoas insistem em chamar de bonito e gostoso. Tipo, aquele filme do vampiro, né? O Crepúsculo. Gente, aquela moça de boca aberta. Realmente. Aquele moço Deve de olho geracional, parado né? e aquele animal lá, que não dá nem para falar o que é Você aquilo. tem menos de 18 anos. Gente, não é contra isso. Beleza, por exemplo, procura Leonardo da Vinci, tá lá, tá tudo explicadinho. O que é harmonia entre, né? E eu acho, eu às vezes eu sinto, você deve também sentir isso, que a gente nada. Eu acho que somos vítimas de uma alucinação coletiva. Quando as pessoas começam a dizer que o artista é o máximo. Ah, não, um artista adorei. Gente, você está vendo que você está repetindo como um papagaio? É uma alucinação que as pessoas ficam e perdem o senso crítico. Mas as pessoas que ficam alucinadas pelo artista são as pessoas que hoje ficam alucinadas por elas próprias, né, no Facebook, ou que dão opinião pelo Twitter. E a gente vive essa era de excessos mesmo, e em que todo mundo acha a sua opinião super importante. E aí me ocorre, né, a grande questão, talvez, da crítica. Vai que eu estou gostando do que você está falando. Continua. Ele perguntou da memória, por exemplo. Hoje, você lembrar o nome dos filmes, de todos os filmes de um diretor, não tem mais valor em si, porque essa informação todo mundo pode ter. Então, cada vez mais, o que quem quer refletir, fazer alguma coisa diferente precisa ter é um outro instrumental. E aí, qual é o papel da crítica nessa mesma era do Facebook e Twitter, em que todo mundo pode dizer que o artista é o melhor filme já feito na história? E realmente, hoje, todo mundo tem um veículo para expressar a sua própria opinião. Nunca se escreveu tanto sobre cinema, talvez também nunca tenha se escrito tanta besteira sobre cinema. Com certeza. Mas, e daí? É besteira, mas as pessoas têm o direito de escrever também. Então, acho que... E aprendizado também, eu não sou contra, não. Mas a gente precisa reentender a nossa função também, né? Que talvez, cada vez mais, seja ajudar as pessoas a ver um filme do que julgar, porque julgar hoje todo mundo pode com um iPhone na mão, né? Mas não é certo também, eu não sei. Então, mas qual é o papel de alguém que trabalha com isso? Esclarecer. Ajudar a ver. Ajudar a ver. Ajudar a ver mesmo, abrir os olhos e não dizer, um livro. Não, ajudar a ver. De repente você tem uma informação, uma história, ou você lembra de uma cena antiga. Essa memória, por exemplo, de uma cena, ela é valiosa, né? Porque uma memória mais consistente, muito mais do que essa do nome e da informação que hoje está totalmente disponível. Está acabando aí. Foi, mas eu... Por favor. Boa noite. Meu nome é Glécio, sou estudante de jornalismo. Eu sou leigo em cinema, mas estou aprendendo, inclusive, aqui com vocês, né? E assim, eu quero saber quantos filmes já foram indicados ao Oscar? Quantos brasileiros já foram indicados ao Oscar? Qual que foi mais, teve uma posição melhor? E a segunda pergunta é dos festivais de cinemas do Brasil, qual que vocês acham que é mais organizado? Pergunta difícil. Bom, vamos lá, vamos começar. Os filmes brasileiros. Não, filmes do Oscar, eu não sei, você sabe, ele que sabe tudo. Deus foi o que mais... Foi melhor, né? Foi melhor posicionado. Vocês Porque esquecem... concorreu na categoria principal, não categoria de melhor filme estrangeiro. Então... Posso discordar?
Beijo da Mulher-Aranha é um filme brasileiro. Ele mas não ele é uma americano. Coprodução, né? Não é uma Mas é com atores americanos. É com mas é um filme brasileiro feito em São Paulo com dinheiro brasileiro. E Não, ganhou o melhor tô ator. brincando. William Hurt. Não, você sabe, né? Que Não, é o que eu falei, feito por um argentino e depois eu falei, mas eu tô brincando. Não é nada, velho. Não, ele é naturalizado brasileiro. Não, é brasileiro. Mas o eu Billy considero. Wilder é considerado. Ele é brasileiro, foi realmente uma piadinha. Eu sou santista, tá? Eu sou naturalizado paulistano, mas sou santista. O que eu ia falar? Bom, então tem o Beijo e tem a Fernanda, né? Que também era uma coisa muito grande. Nós não temos tanta indicação assim, mas indicações. E essa tentativa de Oscar de melhor filme estrangeiro, tá aí uma luta, né? Não é? Do povo brasileiro. Tentou-se muito. Mas eu acho que não conseguiram ainda um filme. Esse ano então tá duro, hein? Vai ter. Que aninho difícil, hein? Mas a outra pergunta era mais complicada. Eu acho que o festival de cinema mais organizado no Brasil. Eu não sei o que você quer dizer com organizado. Que essas... Assim, de lugar para sentar. Isso. Premiação. Credibilidade, eu acho. De maior credibilidade. Qual é o festival? A maior estrutura, assim, relacionada à organização, quantidade de filmes, parceiros que ajudam. Tá, eu vou falar. Fala, por favor. Porque não, chegou fala. o momento da discórdia. Vocês acharam que não ia? Chegou a hora acho que não. Não Fala, vai ter. Ana. Não, eu acho. É que mudou e eu não fui o ano passado. Mas talvez eu deva dizer, o festival pelo qual eu tenho mais simpatia é o Festival de Cinema de Brasília. Eu acho que conseguiu manter com milhões de erros, consegue manter uma clareza, então são filmes brasileiros, são filmes inéditos, isso faz com que o festival às vezes seja horrível. O negócio fala, eu nunca mais vou ver filme na minha vida. Tem esses problemas, mas eu acho que ele tem ali um propósito mais claro. Outros festivais têm mudado muito ao longo dos anos. O próprio Festival de Gramado teve momentos muito bons, aí depois é filme latino, depois não é. E ele não tem cara. Acho que Brasília, pelo menos, tem uma cara. Sabe é um festival Brasília popular. Várias cidades de Brasília é um porre, né? Você passar uma semana lá, você está pensando em suicídio. Passa em Gramado 3 dias, você vai adorar. Você vai beber. Sabia? Você vai nem namorar bebe. também, porque vai ser tudo que é tipo. O que você prefere? Ir para Brasília aturar chato ou para Brasília ou para Gramado namorar? Claro, né? Mais alguma pergunta? Sabia, né? Que Eu sou prático. Eu sou muito prática. Graça. Você? Dos festivais. Dos festivais brasileiros de filmes. A gente acabou de falar. Não, vocês estão falando de festival, estão falando de festivais, mostras internacionais, mostras nacionais. Acabamos de falar de Gramado. Não, mostra, gente. Não, prêmio, vocês falaram de prêmio. Nós estamos falando Não. Sim, tem a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que é uma coisa incrível, ótima. Eu acho incrível. Parte do prazer dos paulistanos de ver filmes foi sendo cultivado pela Mostra de Cinema. Graças a Deus que existe, né? Que, puxa vida, mostrou Senão não- coisas que ninguém senão não queria. teríamos nada Criou um nesse gosto circuito de cinéfilo. É respeitado internacionalmente, sim. Você deve ter presenciado também isso fora Claro. do Brasil. O Leon e a Renata, ela é pessoas conhecidas fora do Brasil. É muito legal e também tem uma característica, né? Traz lá aqueles filmes que só eles trazem, e que daí o Zé Simão vai tirar um sarro, mas isso faz parte da mostra. Essa é uma das belezas da mostra, né? Por exemplo, comparativamente ao do Rio de Janeiro e esses outros festivais, vamos dizer assim, mostras, recortes do cinema mundial. O Festival do Rio é poderosíssimo também, tem um painel enorme de filmes. Acho que em termos de programação, não tem nenhum sentido comparar, os dois trazem grandes filmes.
O que tem de diferente é que no Rio tem aquela competição dos brasileiros, que é mais forte, e o Rio, ele é mais uma empresa, talvez, e aqui é uma coisa mais familiar. Então, a turma da mostra de cinema, né, tem uma coisa ali, a feijoada da mostra, ainda tem parece, vou usar uma palavra que no bom sentido dela, acho que não tem bom sentido para essa palavra, na verdade. Eu ia falar provinciano, é muito ruim, né? Não é provinciano, mas é pequeno, Pô, quem não anda aqui na Augusta durante a mostra e aquelas pessoinhas todas, aquelas bolsinhas, catálogos, é muito legal. E no Rio isso é um pouco diferente. No Rio você não sente tanto, na cidade A cidade é diferente também. As pessoas também veem filmes, mas... Acabou! Mas eu... Não pode! Pode. Acabou a vela, pode falar sim, pode. Azar! Curitiba. Pode falar sim, Rubens. Pode encerrar. É um festival de pré-estreias também, muito. Porque o Rio tem um pouco essa tradição. E de badalação, e de querer... E aqui evita-se propositalmente isso, né? Quer dizer... Não tem ator global também. Eu não vou no do Rio, para ser sincero. Nunca me convidam, eu também não faço questão. E tem o Festival do Sesc aqui, que é muito legal. Vocês podem assistir. Modéstia à parte, né? Os debates, então? Tem os debates do Festival do Sesc. Na Simone, né? Aqui um catálogo super legal. Esse catálogo está à disposição aí? Fala, conversa. Que vocês falassem um pouquinho da questão da manipulação da imprensa. Que a gente que é leigo, muitas vezes a gente tem a percepção de que há alguns filmes que são lançados e que existe um ovo em cima de um filme que muitas vezes não é nem grande coisa, mas que existe uma unanimidade que se cria em volta dele. Há críticas que se leem e que a gente percebe claramente que o crítico muitas vezes nem viu o filme. Ele recebeu um pré-release e escreveu em cima daquilo. Então não é crítica. Mas essas pessoas publicam. Não. Eu queria saber se não é possível que se Eles crie publicam. essas ondas. Você está confundindo o que é crítica do que é noticiário. Eu não E conheço. assim, eu também não infelizmente, conheço um veículo... Eu adoraria contar para você entregar alguém aqui agora. Não é. Mas há pelo menos 30 anos. Isso sim, mas eu acho que esse é um mito popular, por exemplo, de o crítico não viu e escreve sobre o filme. Isso é muito raro acontecer nos veículos maiores. Sabe por quê? Eu te dou até uma razão prática. Os filmes são vistos numa ocasião que se chama cabine. Nessa cabine tem sempre um assessor de imprensa, que é alguém que está representando o filme. Esse assessor sabe exatamente quem viu o filme. Ninguém... Tem até isso, né? Se o cara escrever... você sabe que você tem que assinar... Imagina, o cara não viu o filme. Um compromisso de isso não se pode espalharia, escrever é um meio muito até pequeno. tantos dias antes da estreia oficial. Você não pode escrever antes. Agora, esse é um lado. Por quê? Porque você iria queimar o filme. Queimar o filme. Por exemplo, Então, agora J.R. que tem ondas criadas de maneira absurda, isso é indiscutível, mas acho que são coisas diferentes. Essas ondas são criadas por razões diversas. São distribuidoras, como o Rubens deu o exemplo do Weinstein, que conseguiu dar ao artista toda essa relevância. Aqui, nos nossos pequenos filmes, também temos distribuidores que são mais eficazes do que outros. Isso. Temos assessorias de imprensa que manipulam, também não é manipulam, como eles são terríveis, mas dão ideias de pauta, dão possibilidade do outro ir para não sei aonde, entrevistar não sei que ator, e aí de repente o cara dá uma capa pro filme. Tem filme que é capa sem ter sido concluído. Isso eu concordo com você. Tudo é uma negociação. Isso é um problema do jornalismo cultural. Isso é outra coisa. Que é o jornalismo... O cultural não fugiria disso. É o jabá. Não é jabá, porque não corre dinheiro de uma mão para Eu outra. diria que é ignorância, e em boa parte dos casos. Jornalismo cultural, que não é jornalismo, que é, na verdade, enfim, não há um condição, ninguém divulgador quer de corromper. produtos e tal. É bobagem. Isso do jabá também é besteira, dependendo da redação, se o cara manda um jabá, nossa.
Em outras é muito bem-vindo, né? A maioria não. Não, em cinema desse tipo de coisa não teve. O máximo que a gente ganha é uma camiseta branca, né? No final, a camiseta da mostra e tal. O Adolfo já está ali para encerrar, mas pediram, me encomendaram uma pergunta para saber se é verdade ou se é lenda a respeito. É verdade? Das duas televisões? Que você assiste 2 ou 3 filmes ao mesmo tempo. É verdade isso? Quando eu era moço. Agora eu já estou... Não. No auge do vídeo, eu via muita coisa, porque eu publicava intensamente. Inclusive os guias de vídeo. E não dava vencimento. Então a forma, eu punha 2 televisões na frente. Numa, normalmente à esquerda, eu via o filme normalmente. E no outro, eu via ou alguma reprise que eu tinha que ver, ou desenho animado, etc. e tal. E ficou a lenda. Mas era verdade. A única coisa é que não podia ser... Uma tinha que ser legendada e a outra tinha que ser dublada. Eles entravam por buracos diferentes. Mas hoje é que eu falei, gente, eu não fiz nada mais do que a garotada, os adolescentes estão fazendo hoje em dia. Eles ficam diante do computador, sabe? O iPod, o iPhone, falando não sei o que lá, e acham que viram um filme. Né? Não esquece que eu via tudo de que saiu em vídeo. Era muito ruim, né? E a gente pensava que era... E via fita de serviço, além de tudo. Sabe? Não tem... Quando chegou o DVD, mudou um pouquinho a visão, porque a qualidade é muito maior. Claro. Não é? Então... Mas eu acho que eu estava na vanguarda, na verdade. Hoje qualquer adolescente aí faz isso, né? Melhor do que eu ainda. Qual filme que você mais reviu? 2001 e West Side Story. Muito bem. Adolfo, é com você. A gente está encerrando, a vela acabou. A vela apagou. Né? É o cinema da vela. Vamos procurar aumentar o tempo de duração dessa vela. Uma puta vela. Muito agradecer a 7 dias. 7 dias. A gente quer muito agradecer a presença de vocês, presença tão participativa, e agradecer ao Rubem e à Ana Paula por essa noite tão gostosa, tão fervilhante, tão efervescente. Muito bom.